Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos voltar para os botões, olha só, os três que nós fizemos, que são esses três que a gente vai fazer. Já fizemos um, hoje vamos fazer outro, olha só. Aquele totalmente fechado e agora vamos fazer esse que tá abrindo. Vamos lá, vamos ver o passo a passo desse também? Bom, gente, para começarmos esse novo botão, esse botão que já tá aparecendo um pouquinho da rosa, eu vou começar, olha, a encher com púrpura. Agora eu vou vir com vinho, fazendo tipo um contorninho em torno desse púrpura. Pouca coisa, vinho ele é muito forte. Pincel número 4, cortado, lixado, ok? Quando eu fiz os botõezinhos, para quem está iniciando, eu fiz 3 tipos de botões. Um totalmente fechado, que equivale a esse primeiro que nós pintamos. Esse que já aparece um pedacinho da flor e outro que está um pouquinho mais aberto. Nós vamos pintar esses 3 também para vocês que já pintam há um tempinho. Já fizemos esse primeiro, vamos fazer hoje esse. E no próximo vídeo de botões de rosa, nós vamos fazer um terceiro, que já tá um pouquinho mais abertinho, mas não está ainda totalmente aberto. Eu disse que ia trabalhar com vocês passo a passo, essa questão de rosa, não é nem de botões, mas de rosa, de folha de rosa em geral, e a gente vai fazer isso. Vamos começar pelos botões. Hoje nós vamos pintar só esse botão. Na próxima, a gente também vamos pintar só um botão, depois a gente vamos passar para ele mais aberto, para folhas, enfim. Uma geral nas rosas. Essa parte grande aí eu pintei com vermelho vivo. Agora eu estou passando o púrpura, para já dar um pouquinho de sombra. Como essa parte aí tá mais aberta, ela já deixa uma claridade maior, tá bem? Continuo com o pincel número 4. Essa parte aí embaixo, olha, eu escureci um pouquinho mais, mas para agora eu usei só púrpura desse lado. Agora nós vamos começar a fazer uso do vinho. Vamos colocar também um pouquinho de vinho aí, nos lugares mais profundos, nos lugares que estão ainda mais fechadinhos. Lembrando, não coloca vinho demais, coloca pouquinho porque a intenção é já dar uma tonalidade mais clara nessa parte que já está abrindo. Não vamos exagerar com o tom vinho, ele é forte. Eu marquei um pouquinho aí em cima, mas eu vou trabalhar ainda essa partezinha de cima do botão. Olha só, tô colocando um pouquinho de branco, não vou deixar excessos, vou deixar só um pouquinho marcadinho. Para esse lado, eu vou fazer uso de vermelho vivo, púrpura, vinho e branco. Do outro lado, eu usei apenas púrpura e vinho. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais de vermelho vivo. Coloquei esse branco, mas eu não vou deixar esse excesso aí. Eu não quero um brilho, eu quero só uma luz. Olha só uns pontinhos marcados. Na parte de cima, também vou dar uma marcadinha com o vermelho vivo para tirar esse brilho que tava. Eu quero só uma luz, não quero aquele excesso, aquele branco forte em cima dessa parte da rosa, né? Dessas já pétalas da rosa. Nessa região aí embaixo, eu enchi todo de verde folha. Agora eu tô colocando verde pistache. Se vocês prestaram atenção, se vocês viram o outro vídeo, nós fizemos como base do botão, né? Da pintura do botão, o verde pistache. Dessa vez, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar como base da pintura desse botão o verde folha. E no outro, nós saímos colocando o verde folha como detalhe. Nesse, eu vou colocar o verde pistache como detalhe. Veja que eu passei aquela poção de verde pistache. Agora, eu estou passando amarelo bebê. Estou fazendo o uso do meu pincel número 4. Esse não está cortado, não está lixado.
Eu já comprei ele um pouquinho lixado, um pouquinho cortado. Ele não era totalmente inteiro, mas eu não mexi nele. Ele tá do jeito que veio. Agora, gente, um pouquinho de branco. Só nesse cantinho aí, bem lateral. Vou puxar ele um pouquinho pra dentro, só pra emendar mesmo. A intenção não é deixar isso aí esbranquiçado. Observe que para então eu ainda não fiz sombra nenhuma, estou fazendo só a pintura do total, do geral, e então as luzes. Agora vamos começar a colocar as sombras. De início, eu tô colocando o verde pinheiro. Tô puxando, veja que eu puxei para cima, puxei para baixo. Olha só, tô marcando com verde pinheiro. E estou fazendo uso do meu pincel número 4. Você vai marcando esse cantinho. Não precisa uma sombra muito forte, porque a gente ainda vai trabalhar essa parte de cima. Então, a gente vai tentar escurecer um pouco essa parte de baixo, mas não se preocupa tanto, que a gente ainda pode até mexer nisso aí. Nesse cantinho aí, eu vou colocar também o verde pinheiro, mas eu vou acentuar ainda com o verde pântano. Veja que eu tô puxando verde pinheiro em todas as direções, mas deixando esse ladinho esquerdo inferior mais escuro. Agora, vamos ao verde pântano. O verde pântano, eu vou colocar ele aí só desse lado esquerdo. Continuo com o mesmo pincel. Não tem essa importância de se ele vai borrar a parte de cima, que ainda vai ser pintado. Essa parte de baixo é a parte que você tem que ter cuidado para não borrar o que já estava pintado. Observe que essa região aí embaixo, ela tá ficando bem escurinha, ela já está ficando pronta. Esse lado direito, com esse brilho também, já fui deixando ele pronto. E esse lado de cima também vai ficando. A parte de cima, na hora que a gente pintar, talvez peça alguma interferência nisso aí, mas talvez. Vamos ver depois a necessidade. Essa região aí eu tô passando agora um pouquinho, bem pouquinho de púrpura, para deixar ela um tantinho queimada, mais rosadinha. Acentuando aí, agora veja bem, eu estou colocando umas batidinhas, umas manchinhas com o amarelo bebê. Não tô mais pintando, não tô mais colocando luzes, são as manchinhas, sabe aqueles pontinhos que a gente fez na outra? Pronto, e vou deixar ele bem assim. Agora, gente, vamos dar sequência a esse outro aí, enchendo isso aí tudo de verde folha, ó. Depois de passar verde folha nessa região toda, agora eu venho com o verde musgo e vou continuando. Olha só, essa parte aí é verde musgo e eu vou enchendo com o meu pincel número 4. Se você tiver dificuldade, que tem umas regiões pequenininhas aí, pega um menor, pega o número 2. Esse meu, ele tá bem acabadinho, ele tá bom. Gente, aí eu coloquei um pouquinho de verde pinheiro já, viu? Verde folha, verde musgo, verde pinheiro. Nesse cantinho aí eu também coloquei o pinheiro. Tô fazendo um sombreado nessa região. Aí embaixo também vai do pinheiro. Vou estender ele um pouquinho, não demais. Olha só, esse contorninho aí que eu fiz, ele já é com o pântano, tá? Isso aí já é o verde pântano. Não mudei o pincel até então. Entortei propositalmente um pouquinho o botão. É normal eles serem assim. Não precisa emendar essas duas partes aí, tá? Estou só, olha, acrescentando um pouquinho de pântano embaixo, acrescentei para separar mais.
Dá uma espalhadinha nesse pântano, não demais, porque a intenção não é deixar isso aí muito escuro, mas deixar os verdes claros também aparecer. Agora aí eu tô fazendo uso de amarelo, o amarelo bebê, bem pouquinho, tá? É só uma luzinha que eu tô dando aí, para ficar como se fosse uma dobrinha mesmo, a largura dessa folhinha, dessa sétala. Dei uma espalhada para não ficar excessos, eu não quero brilho aí. Olha só, dei uma manchada no sentido vertical, no sentido do comprimento dele, uma manchadinha com o verde pinheiro, coisinha pouca, não vai escurecer demais. É só para deixar tipo uns risquinhos. Escureci esse cantinho, porque esse pedacinho de folhinha sai daí de cima. E tudo são detalhes, minúsculos detalhes. Essa partezinha, essa folhinha que se sobressai, ela é toda cheia com verde pistache. Tá vendo? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho cada uma delas. Puxei aí um pouquinho do verde folha para cima dela. Colocando um pouquinho aí, mas quase nada de pinheiro, só na parte de baixo. Tá vendo? O verde pinheiro ele já deixa um contorninho. Nesse daí eu coloquei mais um pouquinho de verde, do verdinho mais escuro, para dar um detalhe, o verde pinheiro. Só marquei um pouquinho, deu uma escurecida, mas não escurece muito, a gente não precisa. Para essas pontinhas, olha, vai um pouquinho de púrpura, tá vendo? Só uns detalhezinhos de púrpura por aí. Não puxe demais para não sumir esse verde, a intenção é que apareçam todas as cores. Use pincel pequeno. Esse meu pincel é um pincel número 4, mas ele tá bem acabadinho, ele quase não tem mais pelo. É basicamente equivalente a um pincel número 0. Olha só, aí eu deixei um pouquinho mais escuro. E vamos seguir pelos outros. Nos outros, vamos colocar também o púrpura. Esse daí, ele é mais estreitinho. Eu dei um tom maior de púrpura na pontinha dele. Saí apenas detalhando em seu comprimento. Esse daí também será semelhante, só um pouquinho de púrpura. Não precisa colocar demais. A pontinha você deixa ele mais púrpura mesmo. Conforme vai descendo, deixa o verde aparecer mais. Aí, olha, eu tô fazendo um detalhezinho que se sobressai dessa folhinha. Coloquei de início o pistache, aí depois coloquei um pouquinho de púrpura nele, com o pincel número 0, é um detalhe minúsculo. E essa que fica aí por trás, enchi também com o verde pistache. Vamos detalhar também, igual fizemos com as outras. Olha, eu vou colocando aí um pouquinho de púrpura, bem pouquinho, só tem uma manchinha no pincel. Olha, gente, agora eu já tô colocando uns pinguinhos, umas batidinhas minúsculas por aí, viu? Essa parte vai levar um pouco mais. Vou colocando entre o verde pântano com o verde pântano e com o púrpura. Vai ser uma mesclagem entre isso. Olha só, vou colocando vários pinguinhos. Por essa região ser mais escura, eles vão ficar também mais marcados, tá vendo, pessoal? Mais escurinho, mas isso não é um contorno. Vamos misturar um pouquinho isso, melhorar um pouquinho isso aí. Aí eu tô colocando os brilhinhos. Só umas luzes. Na hora que eu vou colocar esses brilhinhos, eu gosto de colocar ou com o amarelo bebê ou com o branco.
Essa região, ela tá mais por baixo, mais escurinha. Então, eu tô colocando de início isso aí, ó, com amarelo bebê. Dando uma estendida. E agora eu vou colocar também umas batidinhas, umas manchadinhas por essa região. Nessa hora eu vou usar o verde pistache, tá? E vou esmagando. Veja que eu vou sempre dando uma esmagadinha, ou com o pincel ou com o dedo. Eu coloco o excesso, saio sempre ainda batendo em cima dele para ele se esmagar, se unir um pouquinho mais ao que já está pintado. Agora, nessa segunda parte, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma grande base de verde folha e vou terminar com o verde pistache. Olha, veja que eu pintei ela quase toda com verde folha. E agora eu vou dar sequência, vou terminar essa parte aí com verde pistache e vamos unindo. Se não tiver unindo muito bem, você pega mais um pouquinho de verde folha e vai misturando ao verde pistache, ok? Nessa região, eu vou colocando verde pântano. Eu estendi só um sombreado do pântano para cima, veja que eu não deixei muito marcado. Vamos escurecer mais isso aí. Essa necessidade do pântano aí é porque essa séptala, essa folhinha aí, ela tem tipo uma dobra no meio, como se fosse uma nervura. Então, para a gente mostrar, fazer aparecer, a gente precisa escurecer as laterais. Como essa tá mais num ponto de menos luminosidade, eu coloquei o pântano e coloquei bastante dele até, não é? Olha só, ele se estende, mas ele se estende clareando em cima do verde que já estava ali e deixando meio riscado, gente, tá vendo? Mas esse risquinho que eu coloquei aí foi com o pinheiro agora, tá? Em cima eu coloquei o pântano e embaixo tô colocando o pinheiro, verde pântano, verde pinheiro. Esse cantinho aí eu tô colocando de início um pouquinho de verde pinheiro. Vou estender ele. Se depois houver necessidade, eu estendo um pouco mais, coloco um pouco mais, mas isso a gente vai pintando para ver. Mais uma vez, eu dei uma mexidinha ali embaixo. Sempre que houver necessidade, a gente vai ter que escurecer um pouquinho aí embaixo. Mas, olha só. Mas para agora tá bom assim. Para essa parte aí de cima, eu tô colocando um pouquinho mais de pinheiro agora. Levar mais para um verde com mais vida e não tão seco. Aí eu também vou colocar um pouquinho de pinheiro. Ele precisa se estender por essa região para fazer aquela dobrinha, aquela tipo nervura marcada que tem aí nesse centro. Ele vai só manchando, tá, gente? Passei um pouquinho mais de verde pistache para ele não se perder. Não é interessante que isso aí desapareça, isso aí tem que aparecer mesmo. No botão que a gente pintou antes, ele apareceu e vai aparecer também nesse que estamos fazendo agora. Olha só o que a gente fez antes. Aí, eu tô distribuindo ainda um pouco mais de verde pinheiro. Deixando ele manchado. Manchando agora também com verde pistache. Esse lado ele fica bem manchadinho. Vou acentuar um pouquinho mais, descer mais esse verde pântano. Aí embaixo eu já coloquei pinheiro, não é mais o pântano. E assim a gente vai distribuindo tons e vai dando formas. Tô usando meu pincel 4, observem vocês que eu uso bastante esse pincel. Agora, tô passando um pouquinho de vinho, um pouquinho mais de vinho aí nessa região. Tô escurecendo ainda um pouco mais.
Você coloca um pouquinho mais de vinho aí, mas olha, não vai deixando excesso. Quando a gente coloca com esse pincel número 0, geralmente fica com excessozinho. Pega um pincelzinho maior e dá uma apagadinha, dá uma puxadinha. Cuidado para não escurecer demais, não ir sumir o púrpura que tá aí, tá? É pouco vinho e concentrado embaixo dessa séptala, dessa folhinha dessa rosa. Nesse cantinho também coloquei um pouquinho, ó, tá vendo? Agora, gente, vamos trabalhar essa séptala central, essa do meio. Vamos colocar aí um branquinho. Algumas flores, algumas rosas, elas apresentam um aveludadozinho branquinho, assim, em torno dessa folhinha dela. Geralmente dos dois lados, às vezes nem todas as folhas, vamos chamar de folhas, nem todas, mas em algumas. Nessa, por exemplo, eu coloquei mais nessa do meio, coloquei dos dois lados, menos do esquerdo e vou colocar mais do direito. Olha só, é só um detalhezinho branquinho, como se fosse, parece até uns pelinhos. Eles são fofinhos mesmo, eles são tipo uns pelinhos, eles não são como espinhos, como esses outros que a gente coloca por cima. Pouquinho, devagar. Pega um pincel maiorzinho, olha, para a parte de dentro você, tipo, puxar um pouquinho, dar uma unidinha, deixar a parte de fora bem irregular, mais excesso, mais saliência, mas a parte de dentro você deixa mais unido. Para essa folhinha que cai aí em cima, eu vou encher ela de pistache, vou encher ela novamente, porque eu tinha simplesmente passado tintas por cima dela, tintas que não eram a pintura dela. Agora eu enchi de pistache, tô colocando púrpura, tá vendo? Tô colocando os detalhes púrpura dela. Pincel pequeno, pincel número 2. Vou marcar essa parte de baixo e de cima. Esse lugar onde passa por cima da rosa, onde já tá aparecendo o tom da rosa, você não precisa puxar tanto esse púrpura para não se emendar tudo. Essa parte de baixo eu tô acentuando o verde pistache. E não gosto de deixar excesso. Agora, para essa folhinha aí em cima, essa pontinha de folha aí em cima, enchi ela com verde pistache, detalhei com verde pinheiro e agora eu tô passando um pouco de púrpura. Pincel número 2, cortado, lixado. Não precisamos sair borrando tudo por aí, como eu estou fazendo. A pontinha dela estou detalhando com o pincel 0, para eu conseguir fazer mais detalhe, mais fininha, menos arredondada. E vou colocar um brilhinho aí no meio, como se fosse de uma folhinha mesmo, aquela divisinha que a gente faz nas folhas. Vou apagar um pouquinho, não quero ele forte. Esse pincel aí, ele é o número 2. Olha só. Esse aí tem uma sombra mais marcada. Na parte de baixo, preciso marcar mais. Estendi o branco, como se fosse uma divisa de uma folha mesmo, que a gente faz aquela divisa no meio. Um brilhinho, isso aí é branco mesmo, tá, pessoal? Não quero deixar ele tão marcado, então temos que tirar um pouquinho. Olha só, tirei um pouquinho daquele ponto muito forte de branco. Aí eu vou passar um pouquinho de pinheiro para dar uma sombra. Depois a gente vê se precisa mudar alguma coisa, mas para agora eu vou deixar ele assim. Coloquei a sombra, coloquei a divisa, a continuação da divisa com branco. Aqui ali dou uma esmagada com o dedo mesmo, não é?
Essa região aí, eu tô esmagando, basicamente, pegando um pouquinho de amarelo bebê e colocando, e ainda tô apertando mais com o dedo, tá vendo? Para que ele fique manchadinho. A minha intenção ainda é manchar. Olha só, coloquei bastante manchinhas. Agora, vamos unir um pouquinho elas. Tá vendo? Vou passar um pincelzinho maior para unir. Eu quero manchar, eu não quero marcar tanto. Peguei um pouco de verde folha e tô colocando também batidinhas por cima. Vamos deixar manchinhas, mas não vamos deixar forte demais. Também vou colocar com pistache, manchinhas. E a intenção é essa mesmo, deixar esse cantinho aí bem manchadinho. Olha só, gente, agora vamos fazer aquela parte que parece meio aveludada, como se fossem uns pelinhos, que aparecem algumas das rosas. Nessas sépalas, assim, principalmente quando elas estão abrindo, elas aparecem bem isso aí, caindo sobre as pétalas que estão aparecendo, começando a aparecer. Eu tô usando o pincel número 0 para colocar, mas essa parte de dentro, como fica aí um excessozinho, nessa parte de cima eu tô colocando mais com batidinhas, depois eu vou colocando mais puxando. E essa parte de excesso aí, a parte de dentro, eu tenho que apagar um pouquinho depois. Olha só que eu já tô começando a puxar, porque ele já está se estendendo mais. Tô puxando como se fossem uns risquinhos, uns pelinhos mesmo. Olha essa parte de dentro que eu falei que tem que se unir, tem que se apagar um pouquinho. E vamos seguindo, vamos colocar por toda essa extensão. São batidinhas que aqui e ali eu dou uma puxadinha para que ele fique parecendo uma... Olha, tá vendo que eu tô puxando para ficar feito uns pelinhos? Porque é como se fossem uns pelinhos. Esse trabalho que eu tô fazendo aí dentro é tipo emendando esse branco a esse verde, para não ficar aquela separação, como se fosse uma coisa jogada aí em cima. Esse branco, ele vai chegar até embaixo, vamos descer ele até essa região aí, ó. Nessa parte de baixo, eu costumo puxar ele um pouquinho mais, deixar ele mais alongado. Na parte de cima, deixo menor. Para os lugares menores, eu coloco como se fossem batidinhas. Para os lugares mais alongados, lugares mais cheios, eu coloco como se fosse uma pelagem, vou puxando mesmo. Fazendo uso do pincel número 0, mas sempre eu tô fazendo uso também do pincel número 2 na parte de dentro aí, ó, tá vendo? Puxa um pouquinho para unir as cores que já estavam pintadas, para não ficar uma coisa dividida, uma coisa separada, como se não fizesse parte disso aí, ou tivesse em cima disso aí. Essa região vai cair uma partezinha dessa séptala, essa folhinha, que vai para cima, mas não se preocupa que ela vai aparecer bem. Pode fazer suas manchinhas todas com tranquilidade, coloca o seu branco de canto a canto, puxa sempre um pouquinho para cima do verde, para que eles se emendem. Essa região aí eu vou colocar um pouquinho de verde pinheiro para separar uma da outra, uma séptala da outra. É pouca coisa, se ficar muito marcado, pega um pouquinho mais de verde folha e apaga um pouquinho ele, ou, ou então deixe, se você quiser ele mais escurinho. Vamos seguindo para a próxima séptala. Essa eu vou pintar também, grande parte dela, olha, de verde folha, terminar com o verde pistache. Coloca esse verde pistache, vai unindo bem. Se ele não quiser emendar bem, você pega mais um pouquinho de verde folha junto e faz essa emenda. Dá para fazer com tranquilidade. Continuo eu aí com o meu pincel número 4. Aqui e ali eu troco para o número 2, mas é para detalhes.
Vá pintando, emendando. Essa emenda você pode fazer ela também já deixando um pouquinho manchado, assim, olha, com batidinhas. Viu que eu manchei um pouquinho? Agora, nessa região aí em cima, eu já vou colocando um pouco de verde pinheiro. Já vou colocando um sombreado com verde pinheiro. Tô manchando, veja que eu tô puxando essas manchinhas em sentido vertical. Não vou deixar tão liso, vou deixar meio marcado. Aí eu continuo sombreando, vou descendo essa sombra, olha, tá vendo? Você precisa ter cuidado para não sumir o verde pistache que está ali embaixo. Todos os verdes precisam aparecer, mas de certa forma você tem que manchar. Aí eu também continuo manchando, olha. Não se preocupe, não vai se emendar, não vai se perder. Ela é uma região que recebe, quer queira, quer não, sombra. E a gente tem que ir colocando. Tá vendo que dá para colocar com tranquilidade, pouquinho. E vamos marcando o nosso botãozinho, vamos formando o nosso botãozinho. Ele ficou um risco mais forte, embora estando por cima. Observe que eu tenho manchado, puxando sempre no sentido vertical. Virão outras manchas sobre ele, mas cada coisa ao seu tempo. Para essa folhinha aí, eu tô colocando verde pistache. Enchi ela toda de verde pistache. Essa pequenininha também enchi de verde pistache. Olha só, tô passando verde pistache. Deixei cair um pouquinho desse verde aí em cima. Agora, vamos para detalhes pequenos, pincéis pequenos. Esse meu é o número 4, mas ele quase não tem pelinhos, ele tá bem acabadinho. Isso que eu tô fazendo aí, gente, é verde pinheiro e é só uma sombra. É só uma marquinha que será uma sombra isso aí, viu? Essa sombra será dessa folhinha que tá aí, que eu tô pintando agora. Tô pintando ela de verde pistache. Ela tem um detalhezinho que eu coloquei aí com o pincel número 0. E a gente vai começar a mostrar esses detalhes dela com o púrpura. O púrpura vai ajudar. Olha só. São como se fossem pequenos espinhos nela. As pontinhas deles eu pintei com púrpura. Passei um pouquinho de verde pistache para emendar a folhinha, para esse púrpura não ficar aí perdido. Também vai um pouquinho do púrpura na pontinha da folhinha, olha, descendo, se emendando ao pistache, tornando-se mais claro. São detalhes bem pequenos, veja que eu tô fazendo com o pincel número 0. E agora apareceu a sombra dele, né? Essa marquinha que eu fiz, olha, era a sombra dele. Para esse daí, eu vou passar um pouquinho de verde pinheiro. Dar uma escurecidinha com verde pinheiro por essas regiões. Agora, eu já peguei um pincelzinho maior, meu pincelzinho número 4, mais verde pinheiro, basicamente um contorno. Ele não faz parte desse botão que tá embaixo, tá? Faz parte desse botão que estamos pintando agora. Vamos colocar um pouquinho de púrpura, igual fizemos nos demais. Olha só, as pontinhas sempre levam uma carga maior do púrpura. Cuidado para não borrar, vai com paciência, vai com tranquilidade, pincel pequeno, tá?
vai distribuindo por aí sua tinta. É um exercício de paciência, pintar coisas assim, coisas que a gente queira que pareça mais com o real. Por isso que a maioria dos desenhos que a gente vê foge a essa regra, porque realmente dá bastante trabalho. Olha só, aí eu já tô colocando tipo aqueles espinhozinhos, tô colocando com o púrpura. Vou jogar também um pouquinho por cima dessa folhinha, ela é um pouquinho mais larga, dá para colocar com tranquilidade. Olha que eu dei uma apagadinha, quase como se fosse um contorno no tom púrpura. Agora mais uns espinhozinhos pelo meio, ó. Esse já não é aquela pelagenzinha que a gente colocou na séptula anterior, de branco. Esse já é como se fossem uns espinhozinhos mesmo, eles são mais fortes, mais grossos. Olha, eu tô com o pincel unindo o finalzinho deles ao verde. Deixar a pontinha púrpura e o encontro dele com o verde eu dou uma apagadinha para unir. Aí eu tô colocando um pouquinho de verde pinheiro, é uma separaçãozinha assim, um contorno nesse botão também com o pinheiro. Você vai colocando esse verde pinheiro, vai unindo bem. Lembre que isso aí não é um espaço que precisa de sombra, mas uma separação. Então, você não puxa demais, tá? Procura unir esse pinheiro a esse folha o mais curtinho que der. Esse folha não, esse pistache. O mais curtinho que der. Olha só, lá vem os nossos espinhozinhos novamente. Eles são como se fossem pequenos, minúsculos espinhos. Eles serão colocados também com o púrpura, você pode colocar com algum verde mais escurinho, como por exemplo o pinheiro e o pântano. E nessa região você também pode colocar ele com o pistache. Pode colocar vários com pistache. Vamos dando sequência, aí eu tô acentuando esse tom que precisa passar em cima desse branco. Lembra que tinha essa folhinha que cai em cima do branco? Pronto. Agora, aí eu vou colocar o pistache, vou colocar um pouquinho de pinheiro mesmo, para estar essa separação. E nessa daí, gente, eu vou deixar ela assim, tá? Eu não vou usar o púrpura. Até porque se eu colocar o púrpura aí, ela vai se misturar um tanto com o tom da flor que já está embaixo. Nessa próxima, vamos colocar o verde pistache. Vamos colocar nessa pontinha aí também o verde pinheiro. Você pode estar colocando vinho, você pode estar colocando verde pinheiro, você pode estar colocando verde pântano. Você precisa só marcar para que ela apareça, para que ela não fique tão apagadinha aí em cima. Aí você dá uma marcadinha, tá? Pincel zero, é um detalhe muito pequenininho. Eu continuo colocando um pouquinho de pinheiro aí em volta, olha, vou dar uma espalhadinha com o pincel número 4, dar uma unida nesse tom. E vamos seguir, vamos pintar essas daí também com verde pistache. Estando elas pintadinhas, agora eu vou dar uma clareada só de um ladinho com o amarelo bebê. Veja que eu tô usando o pincel número 0. Eles são detalhes minúsculos, bem pequenininhos, você tem que ter um certo cuidado. Mas olha, veja que eu tô dando uma apagadinha desse excesso, para não ficar um brilho. Eu não quero um brilho, eu quero uma luz. Então, se você quer uma luz, se você quer uma sombra, você não quer um brilho, uma coisa forte, marcada, você tem que dar uma apagadinha, dar uma unida naquelas cores, aquelas cores que já estão pintadas embaixo. Aí eu tô separando porque elas estão por trás. Então, eu tô pegando um pouquinho de verde musgo,
Dessa vez eu vou usar o musgo, mesmo não vou usar o pinheiro. E vou colocar uma sombra para jogar elas um pouquinho para trás. Na pontinha, quase que como regra, embora não precise ser em todas, mas quase todas leva o púrpura. É muito fininha, eu tô colocando com o 0, mas olha, tô puxando aí com o número 4 para dar uma emendada. Esses são detalhes pequenos, detalhes necessários, que fazem uma diferença enorme, tá, pessoal? Olha só, manchei um pouquinho ali com o pistache. Tô marcando um pouco com ele. Tô marcando, gente, como se fossem espinhozinhos, tá? E manchinhas também. Mas esses espinhozinhos desse lado, eles são mais suaves, eles não são tão fortes, tão púrpura, tão pinheiro, quanto foi do outro lado. Pinheiro, pântano, púrpura, né? Aí, olha, eu continuo manchando. Essa região eu quero dar um pouquinho mais de sombra nela. Eu achei necessário. Vou passar um pouquinho de folha para unir, que ela não tá querendo unir. Tá vendo? Deixar um pouquinho mais escuro essa parte. Pincel 4. E vamos seguindo. Agora, olha só. Aí estão os meus espinhozinhos, que eu estou formando eles nessa região. Colocando um pouquinho de púrpura, como se fossem os espinhozinhos, gente, bem apagadinhos, mas quase um contorno. Alguns lugares, olha, eu puxo os maiores, outros não, outros bem pequenininhos, e assim vai. O importante é que você saia colocando esses pequenos espinhos. Eles também se estendem por aí, mas para cima, quanto mais sobe, mais discreto eles ficam. Olha que eu tô colocando agora uma luminosidade nessa região. Tô colocando um pouco de verde, de amarelo bebê, para jogar mais para trás ainda essas folhinhas que eu pintei, que fiz aí. De fato, elas não fazem parte dessa séptala, elas são de trás. E agora, gente, olha, eu vou seguindo, manchando com o amarelo bebê, não quero demais. É um espaço que leva realmente um pouco mais de luminosidade, mas não vamos exagerar. Esses espinhozinhos ainda precisam ser trabalhados. Olha que agora eu tô colocando uns ainda mais maiores, se sobressaindo, tá vendo? Eu tô usando, gente, aí o verde pistache para fazer isso, tá? Mesmo quando a gente acha que eles não vão aparecer, mas eu coloco. Agora, veja o que eu tô fazendo. Na pontinha daqueles maiores, eu tô colocando um pouquinho de púrpura. Tá vendo? Deixando eles mais crescidos, deixando eles se sobressaírem mais. Vai com paciência. Você coloca uns maiores, outros só uns pontinhos bem pequenininhos. Não precisa colocar encher demais, tá? Olha só. Nessa folhinha aí, eu coloquei púrpura. Agora, eu tô colocando um pouquinho de verde pistache. Tô emendando bem esses tons. E vamos descendo. Já tá quase acabando o nosso botão. Olha só, a parte de baixo eu deixei ele bem pistache, embora a gente ainda vá escurecer um pouquinho, porque ele está por trás mesmo. Então, a gente tem que escurecer. Esse daí, ele já era um pouquinho mais forte, ele já tinha mais de verde musgo. Então, eu reforcei mais ele, deixei ele aparecer mais, que já era o tonzinho dele mesmo. E vamos trabalhar agora essa parte aí atrás.
Vamos colocar aí, olha só, um pouquinho de verde pinheiro. Esse verde pinheiro, ele se estende aí para essa parte de cima. É pouca coisa. Se emendou tudo, basicamente, não é verdade? Mas a gente podemos separar bem isso aí com o verde pântano, tá, gente? Olha só, eu separei ele para eu ter a separação de eu trabalhar, que ele já estava bem emendado. Tirei o excesso e vamos ver o que a gente faz aí agora. Olha só, coloquei um pouquinho de pântano. O pântano já fez uma diferença, você tá vendo? Já jogou ele para trás. E era essa realmente a intenção, queria que ele ficasse lá atrás. Vou marcar um pouquinho mais aí, olha. São muitas folhinhas aí que se encontram e nós precisamos fazer com que todas apareçam direitinho. Essas últimas, enchi tudo de verde pistache. Agora vou detalhar com o púrpura. Você vai pintar essa quase como se fosse uma folhinha, olha, faz uma separação aí no meio com o verde pistache, como se fosse uma folhinha mesmo. Essa outra vai detalhando também com o púrpura, puxando, não puxa demais, não precisa de tanta tinta. Um pouquinho aí de luz amarelo bebê. Esse verde que eu tô colocando aí é o pinheiro, ele vai ficar aqui um contorno aí embaixo. Vou passar ele também um pouquinho aí, olha, tá vendo? Ele vai se estender um pouco por essa região. Esse pouco de luminosidade que eu coloquei aí foi para separar da que estava pintada lá embaixo. Luminosidade amarelo bebê, não é, gente? Mistura ele ao verde. Essa região aí eu também vou sombrear um pouquinho com o pinheiro. E vou colocar também um pouquinho de pântano na parte inferior. Um pouco de luz, amarelo bebê. Esse cantinho aí, olhe, tô colocando o verde pântano. Dá uma aprofundada nessa sombra dessa folhinha que tá atrás do botão. Pincel pequeno, pincel número 2. Agora eu vou jogar um pouco de luz, amarelo bebê, no centro dessas folhinhas. Espalha bem, tenta unir bem isso aí. Agora um pouco de brilho, o brilho é com o branco, são excessos, pequenos excessos, pincel número 0. Colocar um pouquinho de brilho nessa aí embaixo também, olha só. São pequenos toques, não coloque muita tinta. Aí eu vou acentuar um pouquinho o branco, aquela pelagenzinha que tem naquela séptala. São apenas pequenos detalhes agora. Bom, gente, assim ficou nosso desenho, nosso botãozinho. Espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido. Beijos, até o próximo. Tchau, pessoal.